Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este, o nosso podcast Simcha, onde falamos de uma forma mais descontraída e mais divertida a respeito de diversos temas da atualidade e também da religiosidade da nossa comunidade, né? Então, para abarcarmos o tema de hoje, um tema muito interessante, aproveitando que hoje o dia em que estamos gravando este vídeo é 7 de setembro, lembrando a independência do Estado do Brasil, do país, né, do Brasil. Hoje estaremos falando no nosso podcast Simcha a respeito da liberdade e a libertinagem. Quais são as diferenças e como sabermos quando estamos em qualquer dos dois polos, quando estamos em qualquer dos dois lados. E para conversarmos a respeito desse tema, hoje me acompanha o meu caríssimo, né, o presidente da nossa sinagoga, o Benjamin Saitun. Shalom. Shalom a todos, sejam todos bem-vindos e que tenhamos hoje um programa bom, divertido, né? Alegre. É isso aí. E para quem não me conhece, né, os que estão entrando novos a este vídeo e não me conhecem, eu sou Hanoch Ben David, né, o Hassan principal da comunidade de Ponta Grossa. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante, né, porque na nossa atualidade, nos nossos países, nos estados modernos, né, se debate muito a respeito de que tanto a pessoa pode ser livre, né, e se abusa muito desse conceito de liberdade para, com o abuso desse conceito da liberdade e com o uso da libertinagem, criar a anarquia, né, que é o descontrole total de qualquer estado, né. Mas antes de começarmos a falar da atualidade de todos os nossos países, acho que é importante definir, né, os dois termos, os dois conceitos, que é liberdade e que é libertinagem, né? Porque aquele que não tem na sua mente, ele não sabe definir essas questões, está muito vulnerável a ser controlado por aqueles que manipulam as informações que chegam às pessoas desse tipo. Então é importante que, além do que eu possa falar do conceito que eu entendo, ou como eu entendo a liberdade e a libertinagem, você formar um conceito pessoal de o que você acredita que realmente é a liberdade e a libertinagem, né? No meu caso, né, eu considero que a liberdade é a capacidade que tem um ser humano entregada por Deus, né, um presente do sagrado, né, que dá a capacidade da pessoa de cumprir com o melhor que ela pode conseguir na sua vida, né? Isso com regras, porque sempre existem as regulações, né? Que é a diferença entre a liberdade moderna manipulada e a liberdade real, né, da que a pessoa tem para realmente demonstrar que ele pode fazer o bem, né? Porque a liberdade é essa questão de que nós somos livres para fazer o bem, não para fazer o mal, né? E a libertinagem é o abuso desse conceito de sermos homens e mulheres livres para fazer o mal, para criar descomposição, né? Então, abusar da liberdade, abusar da lei, nos leva a esse conceito da libertinagem, né? Esse no meu caso. Mas eu também gostaria de escutar o conceito que o Benjamin Saitun tem a respeito de esse conceito de liberdade. Bom, é interessante esse nosso tema de hoje, é muito interessante. O que é a liberdade? O que é aquilo que nós podemos fazer? Todos nós, cada um de nós tem limites. O meu limite físico, corporal, é aqui na minha pele, esse é o meu limite. O meu limite de ação é aquilo que eu posso fazer interagindo com aqueles que estão ao meu redor. O limite moral e o limite ético são aqueles que eu tenho que ter como referência para poder agir de maneira a que as minhas ações sejam benéficas principalmente a mim. Principalmente a mim. Vamos ver a diferença entre ética e moral. O homem ético, ele sabe que não pode trair a sua mulher. O homem moral não trai a sua mulher. Essa é a diferença. Uma coisa é o saber, outra coisa é o agir. Bom, todo ser humano, todos nós, aliás, eu colocaria até num ambiente mais amplo, todo ser, toda criatura,
ela tem referências. Se não tiver referências, o próprio ser, ele se destrói. Vamos dizer, o leão ele é poderoso, ele é forte e tal, mas ele não vai atacar um elefante, porque ele sabe que se atacar o elefante dá-lhe uma trombada e mata ele. Uhum. Então ele não faz isso. A referência é aquilo que ele acha que pode e aquilo que ele acha que não pode. São os mandamentos positivos e os negativos. Bom, todo ser humano precisa ter referência. Se nós não tivermos referência, nós caímos no caso da libertinagem. A liberdade, ela é alguma coisa que eu uso para meu benefício, e isso acaba sendo benéfico também àquelas pessoas todas que estão ao meu redor. Quando eu defendo a minha liberdade, eu defendo a liberdade do meu vizinho, do meu amigo, de todos. Quando a pessoa tem referências, então ela pode exercer a liberdade. Ou seja, eu sei aquilo que eu não posso fazer. Se eu sei aquilo que eu não posso fazer, eu sei aquilo que eu posso fazer. Então, eu posso fazer, eu vou e faço. Bom, aí existe aquilo que Hanor acabou de dizer a respeito do controle do indivíduo. O Estado ele é cruel. Uhum. O Estado é cruel. O Estado, ele quanto mais absorve o poder, mais ele quer poder. E de quem ele tira esse poder? Porque o poder é limitado. Ele tira esse poder do próprio indivíduo que compõe o Estado. O Estado, para tirar o poder do indivíduo, o que ele faz? Ele usa técnicas. Por exemplo, você pode andar nu pela rua. Aí, se alguém fica escandalizado, você está andando nu. Aquela pessoa que fica escandalizada é que vai presa, e não o que anda nu. Essas ações estatais para deturpar, destruir o moral, a ética, essas ações, elas visam justamente tomar do indivíduo a sua liberdade. A pessoa que sabe aquilo que pode, através da ética, do moral, essa pessoa, ela é capaz de se controlar. Ela não precisa que venha um policial e diga: você não pode fazer isso. Ela é o seu próprio policial. A liberdade é isso. Você, através das suas referências, você é o seu próprio policial. Eu sou o meu policial. Então, eu sei o que eu posso fazer e eu sei aquilo que eu não posso fazer. Eu não posso ir agredir uma pessoa na rua porque eu achei ela feia, ou então lá o motivo que seja, não importa. Eu não posso agredir ninguém. Esse é o ponto. A não ser num caso de defesa pessoal, é outra história. Mas a pessoa chega lá e fazer isso, não pode. Então, esse é o limite. Esse é o limite da ação moral do indivíduo. Já a libertinagem é justamente aquilo que faz a pessoa destruir as suas referências. Antigamente, a pessoa... Você não via ninguém fumando maconha na rua. Hoje você vê. Por quê? Porque o crime hoje foi relativizado. Por que foi relativizado? Para destruir a condição moral dos indivíduos. Quando a pessoa não tem moral, a pessoa, da mesma forma que ela agride a sociedade também agride a ela. Então, a pessoa perde a sua defesa. O moral é a sua defesa. A defesa de cada um de nós, né? Então, quando a pessoa perde essa defesa, acabou. O Estado vem e creu. Come você. Mas come com farofa. Sim. E a liberdade, o problema é que muitas pessoas, né, quando eles conceitualizam a liberdade, eu posso fazer o que eu quero, sem problema, sem nenhuma represália, sem nenhuma retribuição. E não é assim que funciona a liberdade, porque liberdade é a capacidade, mais uma vez, que temos de fazer as coisas
pela nossa própria, ou seja, pelo nosso próprio bem, pelo nosso próprio bem-estar, né? E o bem-estar do nosso povo, da nossa cidade, do nosso estado, né? Porque nós, né, seres humanos, nos juntamos. Isso, desde os tempos mais antigos, as sociedades elas nasceram porque o ser humano, para sobreviver, ele precisa se juntar a outros seres humanos para eles conseguirem se proteger de todos os perigos que o mundo apresenta, até nos nossos dias atuais, né? Nós temos as nossas regiões, temos os nossos estados, temos todas essas divisórias, porque sabemos que juntos somos mais fortes, que juntos temos mais capacidades. Então, o que acontece, né? É a clássica história, o clássico conto do barco, né? Todos estamos em um barco e eu sou livre de decidir o que eu vou fazer, né? Então eu pego um prego gigante e bato o prego na minha parte do barco, onde no meu camarote, fala aqui no português, camarote. No quarto onde a pessoa dorme, né, no barco, e eu vou fazer um furo até conseguir quebrar todo o barco, né? E ali o barco começa a afundar. Essa é a liberdade que é falada nos nossos dias atuais para as pessoas, né? Eu posso fazer o que melhor me parece na minha mente, é essa liberdade. Não é assim. A liberdade é que todos possamos fazer as coisas para que funcionem de boa maneira, né? Porque nos tempos antigos não existia esse conceito. Os homens que, como que chama esse? Remadores. Os remadores eram todos na força, ou seja, todos eram escravos que precisavam que esse trabalho fosse feito. Eles não tinham a liberdade de decidir se tinham 15 minutos para descansar, se tinha 30 minutos para descansar. Não tinha descanso, né? A liberdade veio e agora o homem tem a oportunidade de descansar, de ter um momento onde ele decide, não, eu posso remar, sim, mas eu vou dedicar mais um tempo para estudar, mais um tempo para trabalhar alguma outra questão, né? Essa é a liberdade de eu poder decidir o que eu faço com minha vida, mas não com a vida do conjunto inteiro, da sociedade, né? Porque quando eu começo com esses pensamentos, né, eu começo a destruir a minha própria sociedade. E é uma coisa que eu vejo nos tempos atuais e fico muito assustado, né? Porque o Estado e os governos, né, os sistemas de governos, né, o mundo inteiro, né, ele muda com o tempo. Ele vai vendo quais são as prioridades dos que estão por cima e vai moldeando a sociedade em favor desses projetos, né? Então, nos tempos antigos, né, era preciso que o homem, né, se preparara para o combate, para a guerra, que seja um homem forte, que conseguisse criar coisas, que conseguisse manter coisas, né? Então tivemos a época industrial, né, nos anos 800 para os 1900, né? Tivemos esse momento da industrialização a nível mundial, né, onde os homens trabalhavam nas indústrias e também eram praticamente escravos. Se eles queriam obter alguma ganhança, se eles queriam obter dinheiro para comida, eles precisavam trabalhar o dia inteiro na indústria, né? Então isso foi nos tempos antigos, né? Depois temos a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas foram formadas acreditando que precisavam se formar para o combate, né, para a guerra. E não era assim nesse momento, né? Mas nos nossos tempos atuais, a prioridade é ver quanto nós conseguimos enfraquecer a mente das pessoas, né? Nos tempos antigos, mais uma vez, como falei, o objetivo era fortalecer as pessoas para que lutassem por mim. Agora eu preciso tornar as pessoas inúteis para que não pelejem contra mim, para que eles não lutem contra mim. É a diferença de uma geração para outra, né? E isso é um perigo muito grande, porque eles estão abusando da liberdade de poder formular leis, de poder criar leis, para que as pessoas se sentam na liberdade de fazer o mal, de fazer as coisas erradas. E é ali que entramos mais uma vez no conceito da libertinagem, né? Do conceito do perigo de não sabermos as questões que estamos dispostos a fazer pelo nosso Estado, pela nossa casa, né? Pelas pessoas que moram junto com nós, né? Então, o problema não é tanto o que o governo, o que o Estado, o que o mundo atual está me apresentando, sino que tanto disso eu estou consumindo, estou acreditando realmente nisso, né? Porque sempre vai ter Nimrod. Esse é o problema. Nas gerações, sempre aparece um novo Nimrod. Um homem que se levanta por cima dos demais para ele se tornar Deus dele
E muita gente acredita realmente nessa entidade, nessa pessoa que parece que reencarna de geração em geração, ela vai reencarnando. Então o problema não é Nimrod. O problema é que os Bnei Israel, que nós que estamos neste caminho, estamos dispostos a fazer para não cair na rede de Nimrod. Porque é uma rede grandíssima. E por muito interessante que possa parecer, nós temos a principal rede, que é a rede de internet, né? Onde a informação passa muito rápido e tem muitas coisas que a gente acredita que realmente não é verdade, né? Eu gosto de analisar as coisas por um ponto de vista da natureza humana. Sim. Não é? O Eterno, quando ele nos deu a capacidade da inteligência, da operosidade, enfim, essas capacidades todas que nos permitiram chegar ao ponto onde chegamos, ele nos deu isso aí para nosso uso e nosso fruto. Uhum. Então, o ser humano é um animal social. Esse exemplo que ele deu, que Ranor deu agora, as pessoas se juntavam, por exemplo, na antiguidade, se juntavam para caçar. Então, você vê que nas Américas, antigamente, existiam os bisões ainda existem, desculpa, aqueles elefantes lanosos, chamado mamutes lanosos, né? Mamute. Eles viviam no frio e tal. Então, quem é o ser humano para chegar e matar um animal desses? Sim. Não temos condição mínima. Uhum. Olha só, nós não temos. A nossa velocidade é ridícula. Sim. Se você comparar um animal que corre aí, um elefante que seja, um chitá, é ridícula. Nós não temos garras, nós temos umas unhazinhas aqui meio fraquinhas, não temos garras. Não temos garras. Os nossos dentes também não são lá essa coisa. A nossa força também é muito pequena. Só tem um detalhe, nós temos a ferramenta mais potente que existe, nos foi dada pelo Eterno. É a nossa mente, é a nossa criatividade. O homem, como eu disse, é um animal social. Quando nós nos juntamos, nós conseguimos fazer coisas que as pessoas acham até difícil de acreditar. Sim. Eu trabalhei numa empresa japonesa, eu comecei trabalhando numa empresa japonesa, projeto de motor diesel de navio, fazer isso. Você quer ver um japonês não conseguir fazer nada na vida? Você pega um japonês e dá, você vai fazer esse determinado trabalho. O cara não sai do lugar, é impressionante. Agora, você pega 10 japoneses, junta eles vão fazer aquilo em uma semana. Eles vão fazer muito rápido e muito bem, por sinal. Uhum. Por quê? É a cultura da sociedade, de que as pessoas se associem com um determinado objetivo. Na época da pré-história, os mamutes, não sei, isso aí é científico, não sei, enfim, dizem que os mamutes eles foram extintos pelo ser humano. Sim. Por quê? Porque as pessoas se juntavam em grupos, tinham ações táticas de caça, colocavam o animal numa determinada posição, vinha alguém por cima, vinha alguém pelo lado, lançava lanças e matava o animal para comer. É assim que funciona a natureza. Então, essa inteligência nos foi dada pelo Eterno. Nós temos que dar valor a essa inteligência. Essa inteligência foi essa inteligência que criou essa condição de sermos sociais, ou seja, nós nos associamos para fazer coisas que sejam de benefício mútuo. O ser humano, nenhum ser humano faz alguma coisa que não seja do seu próprio interesse. Isso Sim, não existe. é mentira. Nenhum ser humano faz. Aí você diz, não, mas olha só, o pai cuida do filho e tal, ele é obrigado a isso. Quem disse que o pai é obrigado a cuidar do filho? Ninguém é obrigado a cuidar de ninguém. Por que você cuida do teu filho? Da tua filha? Por quê? Pelo amor. Ou seja, você faz uma coisa por aquela pessoa que você ama, é uma coisa do teu interesse. Você tem interesse que aquela pessoa viva bem, fique bem, seja bem educada. Então, você está fazendo isso em benefício daquela pessoa que você ama. Por quê? Porque você tem interesse nisso. Então, todo ser humano, ele vive dos seus interesses. Quando nós nos juntávamos para caçar,
nós tínhamos o interesse de quê? De nos alimentarmos, de não morrermos de fome. Hoje, a sociedade é muito diferente, né? A sociedade é uma sociedade muito mais complexa, e essa sociedade muito complexa exige que pessoas façam trabalhos diferentes. Por exemplo, eu não sei plantar couve, nunca plantei couve, mas eu gosto de couve, eu como couve sem nunca ter plantado. Eu gosto de carne sem nunca ter criado um boi, né? E eu faço trabalhos que outras pessoas compram de mim, esses trabalhos que elas não sabem fazer. Então, a sociedade é isso. Então, a liberdade é justamente o fato de nós fazermos aquilo que nos é útil que venhamos a fazer e que não venhamos a destruir o ambiente onde nós vivemos através de quê? De uma condição de libertinagem. A libertinagem é aquela liberdade que a pessoa se dá, é a própria pessoa que se dá. Por quê? Pela falta da sua educação, pelo seu pai e sua mãe não terem lhe dado os limites, não terem lhe ensinado a ouvir o não. Sim. Então, essas pessoas que acreditam que possam fazer tudo aquilo que... eu quero fazer isso. Agora eu quero chutar aquele cachorro que está ali. Vai lá e chuta o cachorro. Por quê? Porque ele acha que é legal. Ou seja, ele não tem limites. E a falta de limites é justamente a falta de limites que vai fazer uma sociedade se destruir. Roma foi destruída por quê? Falta de limite dos seus administradores. A Grécia foi destruída por quê? Da mesma forma. A Síria, por quê? Da mesma maneira. Por que nós estamos... E tristemente Israel também foi disperso pela mesma questão. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Então, nós precisamos ter os nossos limites. Para que tenhamos limites, nós precisamos saber quais são as referências dos nossos limites. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu tenho que pensar, o que eu posso fazer? O ser humano, ele não pode ser o seu próprio limite. Nós temos que ter referência externa. Qual é a nossa referência externa? A nossa referência externa aqui, no nosso coração, é a nossa Torá. Sim. A nossa Torá é aquilo que diz, olha, isso aqui você pode fazer. Aí quando você faz, você vê, puxa, isso é benéfico para mim, que legal. Isso aqui você não pode fazer. Aí quando você não faz, você pensa assim e descobre, puxa, eu não fiz isso, que bom que isso foi para mim, isso me fez bem. Sim. Então, Torá, ela nos dá os limites, e se nós tivermos o Eterno como sendo Deus, e não o Estado. O Estado, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou tentar fazer de uma forma resumida. Sem problema. O Estado, na realidade, não existe. O que existe são as pessoas que administram o Estado. É isso que existe. Quem coloca o Estado como sendo um Deus, uma deidade, que é o que está acontecendo, né? O Estado como sendo deidade, ele não existindo, quem existem são as pessoas que controlam o Estado. E essas pessoas que controlam o Estado, eles vivem de quê? Daquilo que eles conseguem tirar de você. Ou seja, quando o Estado é colocado na condição de uma deidade, de uma divindade, né? Então você está colocando ali alguém que está querendo comer o teu sangue, está querendo beber o teu sangue. Quando nós colocamos como Deus o próprio Eterno, o Eterno precisa de você para alguma coisa? Não. Ele precisa do teu dinheiro? Ele não precisa de nada teu. Pelo contrário, ele te dá. E não precisa de nada em retribuição. Mas qual é a condição que ele te dá? Ele te dá, se você cumprir aquilo que ele falou, olha, faz isso e não faça aquilo. Sim. Então, aí você cumpre isso. Experimenta fazer isso na tua vida para tu ver que a tua vida vai mudar da água para o vinho. Sim. É fantástico. E na realidade o Senhor falava uma questão importante, né, a respeito da sociedade. Ela vai mudando com os tempos, mas sempre a base se mantém a mesma, né? Por isso é que está falando no começo do programa a respeito de Nimrod, que a sociedade evolui, entre aspas, mas Nimrod sigue aparecendo, né? Igual são o conceito das leis. As leis também são importantes. A Constituição dos nossos estados estão feitas para ser respeitadas. Qual que é o perigo? Né? Quando o Estado te vende uma liberdade pela tua liberdade. Aconteceu no meu país, da Venezuela, né? Onde o presidente que se levantou na época de 1999, né? Ele assegurava para as pessoas com certeza
que a liberdade econômica do país se tornaria para o povo, que seria do povo, as ganhanças das indústrias, do solo, do petróleo, do ouro, de todos os recursos que estão no meu país, se tornariam do povo. Porque até esse momento histórico na Venezuela, não sei como era aqui no Brasil, né, muitas empresas estrangeiras chegavam ao nosso país, trabalhavam a terra e ganhavam mais do 50% desse trabalho, levavam para os seus estados, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, todas aquelas empresas, tipo assim, no Brasil existe, né? Postos de gasolina Shell. Shell vem dos Estados Unidos, né? Então eles também têm, como os donos dessa franquia, eles têm acesso a uma ganhança, né? Então, nos nossos países da América do Sul se lutou muito contra isso. Qual que é o perigo disso, né? Então, a pessoa que acreditou no discurso deste homem que estava vendendo a liberdade econômica do país para quem era já o dono, esse é o problema. As pessoas, o povo, às vezes esquece que é o povo o dono da terra. Nós somos o dono da terra. O problema é que muitas vezes as pegadinhas dos que estão por cima são muito boas, né? Então, vendem uma coisa que já você tem. Acho que aqui existe o ditado: vendem 6 por meia dúzia, né? Te vendem 6 por meia dúzia e você acaba comprando e acaba sendo levado à escravidão. Como assim? Pode perguntar, né? Então, quando este homem se levantou e falou que as ganhanças, o dinheiro e todo aquele recurso iam ser do povo, ele não falou que a liberdade de expressão, a liberdade econômica da pessoa decidir: eu vou comprar amanhã uma televisão porque eu trabalhei 1 ano e posso comprar uma televisão, que tudo isso ia desaparecer. Que a liberdade da pessoa sair na rua com telefone no bolso, com fones de ouvidos nos seus ouvidos, com questões de argolas de ouro ou qualquer tipo de material precioso, saísse na rua e fosse roubado ou fosse assassinado. Ele não falou isso, mas é isso que acontece no meu país. Então, quando as pessoas te vendem uma liberdade, é mentira. Quem tem a tua liberdade é você mesmo com Deus. E isso aconteceu com o povo de Israel, né? Nós estudamos todos os anos, quando chegamos em Pesach, estudamos a Haggadah, estudamos a narração do êxodo do nosso povo de Israel. Quem entregou a liberdade para o povo de Israel foi o próprio esforço do povo, junto com a benignidade do nosso sagrado, que nos libertou, nos tirou de lá. Então, se você quer ser livre, não pode colocar o seu conceito de liberdade nem no Estado, nem na liderança, nem uma outra pessoa. A liberdade é tua. Essa é a diferença, sempre vai ser a diferença. Aquelas pessoas que nós conhecemos como libertadores foram pessoas que se capacitaram para entender esse conceito e para que os que os acompanhavam lutaram a favor dessas questões, né? E é assim que se adquire a liberdade dos nossos povos. Nós vivemos isso nos Estados Unidos, na América do Sul, nos próprios países europeus tivemos a Revolução Francesa, né? Então são questões que são importantes de estudar, porque as pessoas esquecem que nós temos liberdade pelo esforço de pessoas que lutaram por isso. Não é de graça. Esse é o problema. A liberdade não é de graça. A liberdade precisa de alguma coisa em troca. Porque quando a liberdade, mais uma vez volto no que falei na Venezuela, que aconteceu no ano 99. Quando a liberdade é oferecida de graça, é mentira, é escravidão. E é isso que eu vejo, e o perigo grande que eu vejo nas nossas gerações atuais é isso. Que se fala muito de liberdade, não, você vai ser livre de escolha, né? É uma coisa que me desagrada muito. Pode falar. É muito fácil enganar uma pessoa que não tenha conhecimento, que não estude, que não leia, que não se intere com as coisas, né? É muito fácil. Você simplesmente chega assim, eu vou dizer, vamos supor, eu sou um político que está querendo ser o maioral. Uhum. Aí eu chego para o povo e digo assim: olha, se vocês votarem em mim, cara, vocês vão ter tudo que vocês quiserem. Você gosta de Rolls Royce? Eu gosto. Então você vai ter um. Você gosta de picanha? Adoro picanha. Você vai ter também. Uhum. Então,
É muito fácil aquela pessoa que não estuda ser enganada com esse tipo de Sim. argumento. É muito fácil. Agora, a liberdade, você mesmo falou, ela tem um preço. Quem paga o preço é você mesmo, é cada um de nós. Como que nós pagamos esse preço? Através do conhecimento, do saber. É assim que nós compramos a nossa liberdade. É cada um indivíduo que compra. Não existe a liberdade do povo. O povo não existe. O que existe são os indivíduos que compõem o povo. Sim. O povo é uma figura de linguística. Sim, filosófica. Que para você não falar assim, aquelas pessoas que vivem no território brasileiro, compostas de indivíduos que falam a língua portuguesa, que tem. Então, você não vai falar isso. Não, o povo brasileiro, você já engloba tudo isso. Mas o povo brasileiro realmente não existe. Existem os indivíduos. Então, é cada indivíduo, é o somatório, é a integral de todos os indivíduos buscando a sua liberdade, lutando pela sua liberdade, aprendendo a escolher através de quê? Do estudo, do conhecimento. Por que o estudo e o conhecimento? Olha, se você estuda ética, se você estuda moral, você descobre o seguinte, que não existe almoço de graça. Uhum. Se alguém te dá um prato de comida, ele está querendo alguma coisa em troca. Sim. Nenhum ser humano, como eu disse, nenhum ser humano ele faz alguma coisa que não seja do seu próprio interesse. Uhum. Então, eu vou te dar um prato de comida, mas em compensação eu quero que você vote em mim, hein? Uhum. Vota em mim, eu quero poder, eu quero... Então, não existe almoço de graça. Quando eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa muito importante a respeito de cuidar da liberdade, que é o seguinte: a Constituição americana, ela foi promulgada e tal, muito bonita. Sim. Aí descobriram que havia necessidade de fazer uma emenda a respeito de quê? Da liberdade de expressão, ou seja, você tem a liberdade de se expressar da maneira como você quiser e você tem direito a escrever, falei um jornal, qualquer coisa assim, emitindo a tua opinião. Você tem direito a isso. Você tem direito a expressar a tua opinião. Mas aí, o que acontece? É aquela diferença entre ética e moral. A ética você sabe que pode expressar, mas será se você pode se expressar mesmo? Daí veio a segunda emenda. Qual é a segunda emenda? É a emenda das armas. Todo ser humano que vive naquele território, todo homem, toda mulher, tem direito a se armar. Por quê? Para defender a primeira emenda. Sim. A necessidade do armamento na civilização é para que os seus direitos sejam defendidos. Ou seja, eu tenho que ter na minha casa uma arma, porque se alguém quiser invadir a minha casa, eu mando fogo. Uhum. E lá nos Estados Unidos é assim. Sim. No trespassing. No trespassing. Se você ultrapassar ali, o sujeito manda fogo e Sim. ele está absolvido. Se você se recuperar do tiro, você vai preso. Sim. Porque tentou invadir. Uhum. É assim que a coisa funciona. Bom, a forma de nós nos expressarmos é a forma que nós temos de colocar ao público, ou seja, fora dos nossos limites corporais, a outras pessoas, as nossas opiniões. Sim. E as outras pessoas discutem dão a sua opinião e a discussão enriquece. Então, duas pessoas discutindo de bom grado, ocorrem três opiniões, como dizemos. Quando dois judeus se juntam para discutir, ocorrem três opiniões: a minha, a tua e a nossa opinião. Uhum. Bom, como é que você começa a reprimir, a retirar essa liberdade das pessoas? Através de chantagens, através de compra de coisas que você não deve vender. Ninguém pode vender a sua liberdade. Você tem que defender a tua liberdade, sim, inclusive, se for necessário, com a própria vida. Sim. Então, como é que eles fazem? Eles colocam a pessoa numa condição de pobreza tal que, você quer comer? Tá bom, eu te dou comida sim. Só se você votar em mim. Uhum. O nome disso é voto de cabresto. Então, quando você aceita, a pessoa que aceita vender a sua liberdade pelo preço que seja, essa pessoa não vale aquele preço que está sendo pago. Vale muito menos. Sim.
Sabe uma questão interessante, né? Que voltando ali no começo eu falava, né? Das pessoas que vendem a sua liberdade por uma outra liberdade que se torna falsa. No mundo atual, lembra que eu falei que o chip que é colocado nas gerações, ele vai mudando, né? A favor dos que estão em cima. E falava que na antiguidade o chip era que o homem precisava ser forte, que o homem precisava treinar para a guerra, que o homem precisava treinar para manter a sociedade funcionando, né? Nos nossos dias atuais, um homem precisa ser guardião do quê? Da libertinagem. Por quê? Porque nos Estados Unidos, utilizando o exemplo dos Estados Unidos mais uma vez, se levantou um movimento atual, né? Como nos tempos antigos, a cultura negra, quando começou a sair da escravidão, eles formavam grupos para criar qualquer quantidade de coisas, né? Que se tornou no que nós conhecemos como o gueto dos afro-americanos lá nos Estados Unidos, né? Na atualidade nós temos uma questão que é SJW, que é Social Justice Warriors, ou seja, os soldados da justiça social, né? Então, estas pessoas que pertencem a esse grupo, né, eles começam a fazer o que o Senhor estava falando, né, de entregar a sua liberdade de graça, né? Eles colocam um valor para a sua liberdade e os que estão por cima compram a liberdade e acabam ganhando deles, né? Então, estas pessoas se juntam para censurar, né? The First Amendment, né? A primeira emenda, que é essa liberdade de expressão. Estes guardiões da justiça social se levantam para ir em contra da primeira emenda da sua própria Constituição, para censurar qualquer tipo de fala que para eles seja de forma denigrante, de forma negativa. A pergunta é, qual é o interesse que eles têm em fazer isso? É isso que ia falar, né? Então, qual que é o objetivo das pessoas, né? Descompor a mente das pessoas e que elas perdam o que o Senhor falava no começo. Perdam as referências, perdam os limites, perdam a concepção de que é bom e que é ruim, levando a uma sociedade que em qualquer momento poderá se tornar uma ditadura muito fácil. Uma sociedade escrava, né? Sim. Não vai ser como nos tempos antigos, que para conquistar uma terra você precisava de um exército e luta e desgaste e morte e tragédia, né? Nos nossos dias atuais é só uma questão que você publica alguma questão no jornal, publica alguma questão na internet e já é suficiente para que 500 mil de pessoas acreditem no que você está falando. E esse é o perigo da nossa geração. Porque nós vemos a Coreia do Norte, nós vemos a Cuba e falamos, nossa, como é ruim uma ditadura. Mas não sabemos que muitas vezes já não temos no pescoço os grilhões da ditadura nos nossos povos, né? Eu morei na Coreia do Sul muitos anos. E você não pense que os políticos da Coreia do Sul também não fazem isso. Sim. Eles fazem isso. Eles tentam enganar as pessoas. Muitas pessoas, elas, por preguiça, Sim. normalmente por preguiça, né? Deixam de estudar, deixam de ler, deixam de se informar. Por exemplo, as pessoas não sabem. Dizem, imagina, tem gente que diz que o nazismo é de direita. Sim, e acredita. E acredita e defende. Olha, o que tem de gente aí que defende coisas que não faz ideia do que seja, mas ele defende com unhas e dentes. Cara, não está no mapa. Você sabe o que é o nazismo? Sim. O nome do partido é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É o PT. Sim. É o PT. É um passo só para chegar no Mas comunismo. é de direita. Sim. Entendeu por quê? Porque algum alucinado falou que é de direita e as pessoas que não leem, que não estudam, que não conhecem, Sim. engolem aquilo, emprenham pelo ouvido. Sim. Eu chamo isso de emprenhar pelo ouvido. A pessoa ouviu, passa a ser. Entendeu? Sim. Então, por quê? Porque não estudou, porque não leu. Aí as pessoas defendem, por exemplo, agora vamos implantar o socialismo, o comunismo, Sim. essa coisa que é uma beleza e tal. Cara, só na Rússia morreram mais de 40 milhões. Sim. Na China, mais de 70 milhões. No Camboja, mais de 6 milhões.
de indivíduos da sociedade, Sim. membros da sociedade. Morreram, foram mortos. Por quê? Porque o líder achava que tem que matar. Por que tem que Sim. matar? Porque é bom matar. Esse Che Guevara, Sim. o Che Guevara tem um livro aí a respeito dele, ele falando a respeito do prazer que ele tinha, Che Guevara, Uhum. de apertar o gatilho na cabeça da pessoa que era Homossexual. condenada. Uhum. Ele tinha esse prazer na vida. Sim, sim. Ele gostava. O que é isso? É liberdade ou é libertinagem? Uhum. Essa é a pergunta que fica para quem nos está acompanhando do outro lado. E eu fico muito, muito revoltado com essas questões, né? Você fugiu de uma situação eu fugi de daquelas. uma situação assim. Porque eu estes dias estava pensando, se fizessem uma contagem da quantidade de mortos que um livro tem, que um só livro tem, de quantidade de mortos que tem pelo pensamento que se espalha por essa questão de ler um livro, eu acho que o livro do comunismo de Marx teria o primeiro lugar na lista. E é uma questão que está demonstrada porque nos nossos dias atuais, essa contagem que o senhor estava falando de 60, 70, 40 milhões, essa questão ainda está somando, ainda está crescendo. Temos o meu país, a Venezuela, temos a Cuba, temos a Coreia do Norte, que é um regime comunista, né? Eles saíram, a luta entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte foram a Coreia do Norte apoiada pela China, que era um regime comunista, e pelos Estados Unidos, que era da direita, né? Igual no momento da Segunda Guerra Mundial, que o senhor fala, num primeiro momento, a Alemanha nazista, socialista, se juntou com a Rússia comunista. Era um mesmo braço, né? Eles foram que chegaram em Polônia. Quem saiu na defesa foram os estados de direita. Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, né? Então, Ramon, pode falar. O nazismo é uma filosofia muito, muito curiosa. Sim. Vale a pena a gente conhecer um pouco. O que acontece? O Karl Marx, ele fez o Capital, fez aqueles livros dele lá e tal. Então foi tentado aplicar o sistema comunista através de quê? Da Revolução de 1917 na Rússia. Aí eles começaram a perceber que tem alguma coisa errada. Sim. Não está funcionando. Mas o Marx falou que funcionava, que era maravilha, mas, cara, não tem comida na prateleira. O que é isso? O que acontece? Um filósofo, que eu me esqueci o nome, desculpa, não lembro o nome dele, ele criou um sistema que ele chamou de nacionalsocialismo. O que é o nacionalsocialismo? É a mesma coisa do comunismo, ou seja, não tem liberdade, não tem nada, você tem que obedecer o teu líder e acabou. Só que existem empresas que são as campeãs nacionais. Na Alemanha tinha, por exemplo, a Henkel, tinha Bayer, tinha, enfim, uma série de outras empresas que até hoje existem. Sim, aí, Mercedes-Benz, Porsche, enfim, todas essas empresas aí eram as campeãs nacionais. Sim. Então, tinham toda a produção. Só que a produção ela ficava no cabresto do Estado. Sim. O Estado ficava segurando essas empresas no cabresto. Ou seja, elas não tinham liberdade econômica. Elas não tinham. Elas operavam tendo lucro, a mesma coisa que até hoje ocorre na China. Sim. A China ela é um sistema totalitarista, mas que usa o capital. Por quê? Porque se não tiver o capital, morre de fome. Sim, esse é o problema. Eles entenderam que o sistema econômico socialista comunista não funciona. Não funciona. Ele só serve agora. Hoje eles continuam usando essa mesma cantilena, mas só serve hoje para enganar as pessoas, para dizer, olha, todo mundo vai ser igual, você vai comer picanha, você vai comer tudo aquilo que você gosta de Rolls Royce, você vai ter um. Por quê? Porque o Estado vai te dar. Cara, o Estado, ele tira de onde esse dinheiro? Do teu bolso. Do teu bolso. Esse é o ele problema. quebra a tua perna para depois te dar uma muleta e você fica, puxa, que cara bacana, me deu uma muleta, ele é tão bonzinho para mim. Mas antes ele quebrou a tua perna. Sim. Né? E o grande problema, né, com essa questão é uma coisa interessante que o senhor falou no começo, né?
que muda de sistema para sistema, muda. Então, quem é o Estado? Quem é o Estado? Porque o senhor falou, e as ganhanças do que saía dessas empresas que estavam baixo o nacional-socialismo iam para o Estado. Quem Sim. era o Estado? O Estado era a liderança. As lideranças, sim. exatamente. O Estado nunca vai ser o povo. Cara, quando aquele bigodinho de meleca, Sim. sabe aquele bigodinho de meleca Sim. que tinha lá? Quando ele morreu, descobriram que o cara tinha bilhões de dólares. Ouro que não acabava. De onde ele tirou esse dinheiro? Uhum. Aconteceu igual com... O Fidel Castro, quando morreu, descobriram que ele tinha quase 2 bilhões de dólares. Os filhos dele, Sim. até hoje, vivem aí nababescamente, mundo afora, viajando, fazendo o que quiser. Fala muito no meu país das filhas do Chaves. As filhas do Chaves, o ex-presidente da Venezuela, que tem também uma ganhança milionária em dólares. E o mais engraçado disso, esse é o problema, né? Que vem um povo com cara de vaso, como que chama o vaso? Sanitário. De vaso sanitário. Porque essa ganhança, eles falam que eles ganharam vendendo Avon. E isso foi publicado nos jornais do meu país. Não sei quantos milhões de dólares ganhados só vendendo Avon. Para quem estava vendendo Avon essas mulheres? Para as filhas dos presidentes de todos os países? Essa é a grande pergunta Vai que fica. vender Avon assim lá longe, hein? Uhum. Então esse é o problema, que quem está em cima, o Estado, às vezes utiliza ao povo como um vaso Às sanitário. vezes não, utiliza assim. O objetivo do Estado, quer dizer, o objetivo daquelas pessoas que estão ali controlando o Estado é que você gosta de ser pobre. Diz para mim, você gosta? Não. Ninguém gosta, não é? Então, as pessoas gostam de ser ricas. Só que o cara quer ser rico sem produzir riqueza. Uhum. Então, se ele é rico e não produz riqueza, essa fortuna dessa pessoa vem de onde? De alguém que produziu. Sim. Não existe moto perpétuo, não existe cornucópia. Sabe o que é cornucópia, né? Não. Na mitologia grega, greco-romana, era um caracol enorme que você... agora eu estou com fome. Aí você fazia isso. Aí sei. saíam Agora... frutas, Sim, comidas sim, e tal. Agora eu preciso de dinheiro, não sei o quê. Fazia isso, Saía dinheiro. Né? Uhum. Então, não existe cornucópia. Tudo o que existe tem uma origem. Uhum. Se o cara tem dinheiro e não trabalhou e não produziu riqueza, ele tem que ter tirado essa riqueza de algum lugar. De quem? Do povo. Uhum. Por isso que interessa a essas pessoas que o povo seja analfabeto, não saiba estudar, não saiba verificar o que está acontecendo, emprenha pelo ouvido. Eles querem que o povo emprenhe pelo ouvido, é isso. Né? A recomendação que fica para você que nos acompanha do outro lado é a seguinte: saiba você quando realmente você está sendo um homem livre e quando você está participando da libertinagem, que esse é o grande problema. A libertinagem só nos levará mais uma vez à escravidão, né? Não existe outro caminho que a libertinagem nos leve a outro lugar, né? Então, tenha muito cuidado dessas questões que está sendo falado pelo nosso Benjamin Saitun, de deixarmos que as palavras que estão tentando nos desinformar formem na nossa cabeça uma ideia errada das coisas que são boas e uma ideia errada das coisas que são ruins, né? Porque somos nós quem vamos decidir qual que é o nosso futuro, se somos livres. Se somos livres, nós poderemos decidir se amanhã, sexta-feira, dia 8 de setembro, poderemos fazer o Kabbalat Shabbat. Se nós formarmos parte da libertinagem, nós não vamos a decidir isso. Quem vai decidir são os que estão por cima, né? Pergunte para uma pessoa desses países que nós estamos falando, China, Coreia do Norte, Cuba, o meu próprio país. Você pode cumprir com a fé que você tem, com o seu credo, com a sua forma religiosa à vontade? Pode a pessoa cumprir com essas questões à vontade, né? Então, esse é o perigo de deixarmos a nossa liberdade pela libertinagem, né? Alô, eu estava lendo uma notícia essa semana que na China as igrejas são obrigadas
a dar aulas de socialismo. Uhum. Entendeu? Sim. Olha a loucura que é isso. É. Então tenhamos muito cuidado com essas questões, porque estão muito perto. Às vezes enxergamos que estão muito longe, porque falamos de que somos países evoluídos, que temos culturas grandiosas, né? E deixamos que esse sentimento nacionalista às vezes nos leve ao erro, né? Então não caiamos nessas questões. Acreditemos no que realmente nós sabemos que é verdade, no que realmente nós sabemos que é o bom, né? Que isso se tornará parte de quem nós somos, e se somos livres poderemos fazer as coisas boas de boa vontade e não sofrendo pelo mal dos que estão por cima, né? E do que nós mesmos deixamos que aconteça, né? Porque como falava o Benjamin Saitun, as coisas não acontecem de graça. Não existe uma questão que nasce e nasce do nada, né? Para as coisas saírem no nosso planeta, todas precisaram de serem formadas. Então, se você quer ser alguém, se você quer defender a sua liberdade, você precisa se formar, ter essa capacidade de estudar. Não acreditar no que nós estamos falando, né? Que também é uma questão. Nós não somos ninguém para formar o conceito da liberdade na pessoa que está do outro lado da tela nos escutando. O que podemos fazer nós pela pessoa que está do outro lado da tela? Criar a dúvida, criar um momento em que ela pense: será que o que esses caras estão falando está certo? Será Deixa que eu estudar para ver. Deixa eu ver se realmente liberdade é isso, né? E aí você tomará realmente a sua própria liberdade e não dependerá de nós, nem dos que estão na eminência, nem de ninguém. A liberdade, mais uma vez, como eu volto no começo, a liberdade é tua. E você tem que decidir o que faz com isso, né? Acho que com isso podemos encerrar o nosso programa de hoje. Agradeço a participação de todos os que nos estão acompanhando do outro lado da tela, do Benjamin Saitun, que está do meu lado aqui. Muito obrigado. Para participar prazer com nós, né? E lembrando que este quadro, como um quadro mais descontraído, você pode deixar os seus comentários à vontade. E também agora teremos uma nova modalidade onde vocês também, nos comentários deste vídeo, poderá deixar a sugestão de que você gostaria que nós falássemos na próxima oportunidade, no nosso próximo vídeo, a respeito de que tema vocês gostariam que nós falássemos, né? O público precisa ter a liberdade, sim, de se expressar. Sim, de também dar sugestões, né, de aonde está indo a nossa comunidade, né? Então, nós com isso estaremos encerrando. Desejamos mais uma vez um ótimo descanso para todos. E, como nos estamos aproximando do Shabbat, nós também desejamos a todos um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.